Estamos de volta, muito obrigado para você que está junto conosco aqui no Resumão para Aviação. É uma honra ter você conosco aqui no nosso podcast, tá bom? Pessoal, lembrando vocês que esse aqui é uma opção a mais para você estudar, não é? É a nossa contribuição sincera e humilde para que você possa aí, ter sucesso na sua carreira profissional, não é? A gente sabe que piloto, né, e comissário, nós estudamos muito e precisamos de outras opções aí para a gente poder conseguir lembrar daquilo que a gente viu lá atrás, lá muitos anos atrás, ou então de repente você está assistindo, você está fazendo o seu curso agora e precisa de um conteúdo como esse aqui. Aproveita, se inscreva também, se você estiver usando o YouTube, se inscreva agora mesmo, e se você estiver acompanhando através de outras plataformas, também siga-nos, vale muito a pena, tá bom? Pessoal, eu quero também fazer um agradecimento mais uma vez aos comandantes que estão patrocinando esse projeto, tá bom? Que fizeram aí deram essa contribuição para que hoje nosso projeto deixasse de ser apenas um áudio em MP3 ali gravado através de um celular, e hoje nós temos aqui um pouco de áudio e vídeo também. Muito obrigado, eles sabem que eu estou me referindo a isso. Meu muito obrigado, tá bom? Também eu deixo aqui sempre lembrar para vocês, né, na verdade, de vocês conferirem aqui na descrição do vídeo, né? Sempre que tiver alguma coisa, de repente alguma informação assim que está dúbia, ou então precisa de um esclarecimento maior, e também a bibliografia, quando ela existe, né? No caso aí, quando a gente pega de algum livro, né? As perguntas de algum livro, eu vou deixar aqui na descrição qual foi o livro que eu retirei essas informações, etc. Tá bom? Então vou sempre procurar deixar essa informação bibliográfica aqui para vocês, tá? Lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Não vou querer ficar ensinando nada, etc. Não. O objetivo do resumão é esse aqui. É apenas relembrar vocês aí, e a mim, claro, que eu uso muito essa plataforma aqui, lembrar e tal, e chegar lá para quando a gente for fazer uma prova, etc., a gente ter bons resultados. Tá certo? Regulamento de tráfego aéreo número 2. Então, vamos lá para mais uma bateria de perguntas e respostas. Nas cartas, os espaços aéreos perigosos, proibidos e restritos são, respectivamente, designados pelas letras DPR. Os limites verticais superiores e inferiores das aerovias são, respectivamente, limitados e nível 245 exclusive. Toda pessoa, veículo ou aeronave que se encontre na área de manobras é considerada tráfego essencial. Durante a noite, uma aeronave com equipamento rádio inoperante poderá visualizar sinais luminosos intermitentes emitidos pela torre, desde que esteja afastada do ponto de emissão até o limite de 15 km. A separação vertical mínima entre as aeronaves voando abaixo do nível 290 é de 1.000 pés. A área de controle situada geralmente na confluência de rotas ATS e nas imediações de um ou mais aeródromos é definida como área de controle terminal, que é uma TMA. O plano de voo que abrange as modificações, caso haja, resultantes de autorizações posteriores é denominado CPL. A publicação que contém informações aeronáuticas indispensáveis à navegação aérea é o AIP. O serviço prestado com a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos é o de informação de voo. Os voos visuais de aeronaves sobre áreas livres e desabitadas não poderão ser realizados em alturas inferiores a 500 pés. Toda aeronave que sobrevoar aeródromo desprovido de órgão ATC até o nível 245, inclusive, num raio de 27 milhas, deverá, para coordenação e informação de voo, manter escuta do AFIS. Lembrando que o AFIS é o rádio.
Dentre as alternativas citadas abaixo, assinale aqui apresenta uma das condições para a realização de voo visual especial. Resposta: só pode ser realizado no período diurno. Tá? Então, lembrando, tá, pessoal? Não existe voo visual especial noturno, tá certo? Somente diurno. O serviço que tem por finalidade proporcionar informações que assegurem a condução eficiente do tráfego aéreo nos aeródromos homologados ou registrados, que não disponham de órgão ATC, denomina-se AFIS, que é a rádio, né? Uma aeronave que disponha de VHF, caso venha a ser interceptada, deverá estabelecer contato com a interceptadora na frequência de 121,5 MHz. Um APP tem a atribuição de emitir autorização de tráfego aéreo às aeronaves voando ou às que se proponham a voar dentro de CTR ou TMA. Lembrando, tá, pessoal? CTR é a sigla aí, né? Nós estamos falando de área de controle, tá certo? Protege ali os tráfegos, instrumentos de aeródromos que tenha procedimento publicado. Quando por qualquer razão o pouso for realizado em aeródromo que não o de destino declarado no plano de voo e este for provido de torre, a informação de chegada apresentada pelo piloto àquele órgão ATS deve ser composta de identificação da aeronave, aeródromo de partida e aeródromo de destino. Dentre dois auxílios rádios equidistância de até 100 km, a largura de uma aerovia inferior é de 20 km. A separação vertical mínima que deve ser mantida entre aeronaves que estejam voando em níveis distintos, inferiores ao ou no FL 270, dentro da área de jurisdição de um mesmo ACC, é de 300 metros. Manter separações verticais e horizontais entre aeronaves voando em rota é dever do controle de área. O atual limite vertical inferior do espaço aéreo superior é o FL 245 exclusive. A separação vertical em rota é obtida exigindo-se que a aeronave ajuste seus altímetros com os valores referentes ao QNE. Uma aeronave a reação encontra-se no circuito de tráfego padrão de um aeródromo cuja elevação é de 4.500 pés. Na perna contra o vento, sua altura deve ser de 1.500 pés. Os limites verticais do espaço aéreo inferior são solo, água e o FL 245 inclusive. O Serviço de Informação de Voo é designado FIS, Fox India Sierra. O espaço aéreo compreendido entre a altitude de transição e o nível de transição é chamado de camada de transição. O nível máximo permitido para uma aeronave voando visual no rumo magnético 175 é o nível 135. Durante o táxi, as aeronaves devem obedecer as regras gerais. O reporte do trem de pouso baixado e travado à torre de controle para as aeronaves que estejam voando no circuito de tráfego aéreo deve ocorrer na perna base. Dentre as abaixo, assinale a alternativa que possui um nível de voo adequado para uma aeronave que pretenda voar no rumo magnético 180 graus. Resposta: 220. Um helicóptero que tenha recebido da torre uma instrução através de um sinal luminoso no período noturno acusará o recebimento da seguinte forma: piscando 2 vezes o farol de pouso. O termo genérico referente à posição vertical de uma aeronave em voo, que significa indistintivamente altura, altitude ou nível de voo, denomina-se nível. A classe do espaço aéreo no qual somente voos instrumentos são permitidos é a alfa. A aeronave que pretende pousar no aeródromo controlado deve-se manter-se na escuta da torre ou do controle de solo até
a parada total dos motores. A separação entre os voos instrumento e visual será proporcionada desde que as aeronaves estejam voando no espaço aéreo ATS classes Bravo e Charlie. O serviço prestado para notificar aos órgãos apropriados a respeito das aeronaves que necessitam de ajuda de busca e salvamento e para auxiliar tais órgãos no que for necessário é denominado serviço de alerta. O órgão que tem por finalidade exercer o controle de aproximação e proporcionar serviço de informação de voo e de alerta dentro de uma zona de controle ou área terminal é o APP. O limite máximo de velocidade para a realização de voo visual dentro do espaço aéreo classe Bravo é de 380 nós. A velocidade máxima utilizada pelo piloto de uma aeronave voando num circuito de espera não pertencente às categorias Alfa e Bravo, em condições normais, voando no nível 100, é de 230 nós. Ao cumprir a instrução dada pela torre para que seja tomada a posição 3, o piloto deverá posicionar-se na cabeceira da pista em uso. Nas cartas, os espaços aéreos restritos, perigosos e proibidos são respectivamente designados pelas letras R, D e P. A responsabilidade para que a operação com uma aeronave se realize de acordo com as regras do ar é do piloto em comando. Em um circuito de tráfego de aeródromo, a trajetória de voo paralela à pista em uso e no mesmo sentido do pouso é denominado perna contra o vento. Mais uma pequena pausa agora para dar aí uma sugestão para você, caso que você está fazendo os seus estudos, né? E especialmente para a gente aí que utiliza simulador, às vezes não dá para nós fazermos um simulador, né? Ir até uma escola e pegar um simulador ali de Seneca ali numa escola, não dá para fazer isso, a gente acaba treinando o simulador em casa, né? E a gente coloca lá no nosso Flight Simulator, no nosso X-Plane. E o que é legal de nós adquirirmos o bom hábito para a gente lembrar, por exemplo, a questão de velocidades, tá certo? As velocidades, nós temos velocidades de decolagem, velocidades máximas nas decolagens e nos pousos, especialmente de aeródromos controlados. Nós temos numa circunferência em relação ao aeródromo de 20 milhas, nós temos que manter certas velocidades, certo? E, por exemplo, no caso de aeronave a jato partindo, dentro de 20 milhas do aeródromo, você tem que manter no máximo 230 nós, tá certo? É claro, pessoal, que o que eu estou falando aqui, isso aí é padrão assim para prova, né? A gente sabe que chega lá no vamos ver, na hora H, ali na bola rolando ali, a gente sabe que o controle ele pode aumentar essa velocidade, pode diminuir, isso aí é outra história. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Que no regulamento, né, deixa claro o quê? 20 milhas, aeronave a jato, 230 nós. Dentro de 20 milhas, 230 nós. Se a aeronave for a hélice, 150 nós, tá certo? Então, por que eu tô dizendo isso aqui para vocês, né? Lógico, falo vocês é para mim também, né? Porque eu também consumo esse produto aqui. Mas é o seguinte, pessoal, essas velocidades, quando eu vou voar no Flight Simulator, no X-Plane, ou então quando eu dou aí eu faço aí refreshment de FR na casa de algum ex-aluno, algum cara que vai fazer um procedimento aí, né? Uma seleção, então etc, né? Revalidar a carteira. O que eu sempre procuro fazer com essas pessoas? Eu sempre falo o seguinte, vamos utilizar sempre como velocidade de decolagem 230 nós. A gente pega aí um jato aí para fazer um treinamento, a gente seta lá no IAS 230 nós, tá certo? E isso ajuda a gente sempre lembrar dessa questão, né? Então toda vez que a gente vai fazer essa decolagem, a gente mantém os 230 nós, porque chegar lá na hora H a gente vai lembrar, poxa, eu sempre faço esse treinamento lá no simulador e a pergunta está aqui, né? No caso de pouso,
né, a gente também aplica essas velocidades. Então a gente nunca deixa overshootar dentro de 20 milhas do aeródromo, no caso de jato 170 nós, e no caso de aeronave a hélice 150 nós. Note que esse 150 nós para jato, ou melhor, para hélice, tanto vale para decolagem como pouso. Fica mais fácil de lembrar e também, claro, fica legal aí de você lembrar a questão aí se você sempre aplicar essas velocidades ali no seu simulador. Então, se você procurar fazer os seus voos ali, tentar no máximo ali ajustar esses padrões nos seus voos que estão no regulamento de tráfego aéreo, vão ajudar na hora da prova e você com certeza vai se lembrar desses detalhes aqui tão importantes lá na sua prova, tá certo? Vamos lá, mais um pouquinho. Durante a subida, o piloto de uma aeronave insere o ajuste de altímetro 1013.2 HPA ao passar pelo altitude de transição. A parte do aeródromo destinada ao pouso, decolagem e táxi de aeronave, excluídos os pátios, é chamada área de manobras. Informação específica fornecida aos órgãos de controle que prestam serviço de tráfego aéreo e relativa ao voo em rota que se pretende realizar é a definição de plano de voo. Na eventualidade de uma aeronave que disponha de transponder estar sob interferência ilícita, o piloto deverá selecionar especificamente o código 7500. O aeródromo especificado no plano de voo apresentado, para o qual uma aeronave poderá prosseguir no caso de se tornar desaconselhado o pouso no aeródromo de destino, é o de alternativa. Quando circunstâncias anormais exigirem que seja aumentada a velocidade de uma aeronave a jato, em um vetor para interceptar o rumo de aproximação final ou operando em circuito de tráfego, a velocidade máxima não deverá exceder a 180 nós. Nos espaços aéreos relacionados abaixo, indique aquele que não é controlado. Resposta: FIR. Que a FIR é o classe Golf, né? As classes que fazem parte do espaço aéreo controlado são Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco. O voo visual especial de uma aeronave é realizado dentro de uma CTR. O espaço aéreo onde só serão permitidos voos instrumentos é o de classe Alfa. As aerovias superiores, entre dois auxílios rádios distantes entre si até 200 km, têm em toda a sua extensão a largura de 40 km. Moçada, aqui mais uma coisa, tá? É muito importante a gente memorizar essas distâncias de aerovias, porque em praticamente toda a prova, principalmente aí de seleção de empresa aérea, cai pelo menos uma perguntinha aí sobre largura, ou então distância equidistante de aerovia. É impressionante, né? Então é interessante a gente relembrar. Nesse caso aqui, 40 km. O tempo na perna de afastamento para uma aeronave que esteja voando no nível 150 é de 90 segundos. Quando o comprimento da pista de um aeródromo for de 900 metros, sem marca de espera, as aeronaves que precisarem aguardar junto à cabeceira manterão uma distância mínima da pista em uso de 50 metros. As aeronaves que sobrevoarem aeródromos desprovidos de órgão ATC no espaço aéreo inferior, num raio de 27 milhas náuticas, deverão manter a escuta do órgão designado AFIS, ou seja, o rádio. A rádio, né? Dentre as abaixo, assinale aquela que apresenta um procedimento a ser executado por um piloto de uma aeronave cuja falha de comunicação voando sob VMC. Resposta: pousar no aeródromo mais próximo.
Exceto para a aeronave em operação militar, quando as condições meteorológicas do aeródromo estiverem abaixo dos mínimos previstos para a operação de decolagem de instrumento, as operações de decolagem serão suspensas. Dentre as abaixo, assinale a correta quanto à classificação em categorias de acordo com o peso máximo de decolagem certificado das aeronaves, segundo as esteiras de turbulência. Resposta: leve, 7.000 kg, média, 8.000 kg e pesada, 36.000 kg. Ou melhor, 136.000 kg. Sabendo que o aeronave Papa Tango Bravo Romeo Alfa, partindo do Rio Serra Bravo Romeo Juliette, com destino a São Paulo, Serra Bravo Serra Papá, recebeu autorização para acionar os motores às 16h54 Zulu. Pede-se o horário máximo permitido para que o mesmo inicie o táxi, 16 horas e 59 minutos. E aqui a gente lembra, claro, que quando a gente recebe uma autorização, especialmente aqui nesse caso, autorização de táxi, início de táxi, 5 minutos você tem que iniciar aquele táxi, não invalida aquela autorização, né? E tem que pedir uma nova autorização, etc e tal. Isso aí é só para a gente relembrar essa característica. Uma nova hora estimada deveria ser notificada ao órgão ATC caso a alteração sobre o aeródromo, o próximo ponto de notificação seja de, no mínimo, 4 minutos. Uma aeronave que tenha decolado às 13h30 Zulu, voando fora de rotas definidas por ponto de notificação compulsória, deve transmitir a segunda mensagem de posição às 15 Zulu. Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de voo compreendida entre a perna contra o vento e a perna do vento, imediatamente anterior a esta, é denominada perna de travessa. Os voos visuais não estarão sujeitos à autorização de controle de tráfego aéreo quando as aeronaves estiverem voando no espaço aéreo ATS classes Echo, Fox e Golf. O procedimento de descida por instrumentos elaborado para ser executado por aeronaves que chegam em altitudes elevadas é denominado penetração. Sabendo-se que uma aeronave está executando um procedimento de espera no nível 060, pede-se o tempo para ser voado pela mesma na perna de afastamento. Resposta: 60 segundos. O ingresso em um dos setores de entrada para o circuito de espera deve ser efetuado de acordo com o rumo mantido e observando-se os limites do setor, sendo admitida para cada lado daqueles limites uma zona de flexibilidade de 5 graus. Uma aeronave realizando um procedimento para o setor 2, ao atingir o fixo de espera, deve seguir um rumo que forme um ângulo de 30 graus ou menos com a trajetória da perna de aproximação. Dentre as alternativas citadas abaixo, assinale a que apresenta a altura correta para uma aeronave realizar um circuito de tráfego padrão, 1.000 pés para aeronaves a hélice. A vetoração de uma aeronave que estiver executando um procedimento de não precisão terminará no momento em que a mesma bloquear o auxílio básico do procedimento e no nível mínimo de espera. O piloto de uma aeronave executar um procedimento de descida de instrumentos deverá reportar à torre que se encontra com o trem de pouso baixado e travado quando estiver na aproximação final. Quando duas ou mais aeronaves atingirem a posição 2, ambas devem manter com a direção de pouso um ângulo de 45 graus. Um quadrado vermelho com a diagonal amarela, quando colocado na área de sinalização de aeródromo, indica que há necessidade de precaução especial durante a aproximação e o pouso. O órgão de controle que deve indicar os procedimentos a serem seguidos pelo piloto em comando quando não houver procedimentos de entrada e de espera publicados é o controle de aproximação.
As aeronaves devem acusar o recebimento de mensagem ATIS quando estabelecerem contato com a torre ou o APP. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta quanto à realização de voos visual especial. Só podem ser realizados no período diurno. A radiodifusão contínua de informações gravadas referidas a um ou mais aeródromos em áreas de controle terminal selecionadas é chamada de ATIS. Os parâmetros a serem observados pelo piloto para a determinação do nível de transição são QNH e a altitude de transição. Ponto final, moçada. Muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um bloco aqui de pergunta com resposta do resumão para a aviação. Eu agradeço aqui por vocês estarem até agora aqui conosco. Eu lembro você de você acompanhar o nosso próximo podcast, tá certo? Aproveitar também, por favor, pessoal, vamos fomentar aqui esse podcast, se inscrevendo, se você estiver usando o YouTube agora, por exemplo, se inscrevendo, tá ok? Você está usando as demais mídias, plataformas, por favor, siga-nos, por gentileza, tá certo? E com certeza, pessoal, o nosso objetivo aqui é apenas colaborar um pouquinho que seja com o sucesso de cada um, tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu convite. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo e deixe um like que também ajuda bastante, tá bom? E claro, eu peço, por favor, você conhece algum colega que está fazendo curso de piloto, algum amigo, alguém que vai fazer uma seleção, alguém que está se preparando, está se estudando, etc. Pega esse vídeo aqui, esse vídeo podcast, envia para eles também, para eles conhecerem esse projeto aqui, para ajudar eles também. Vale muito a pena, tá bom, pessoal? Então envia para o seu amigo aí, vale muito a pena para poder todo mundo aprender bastante, ou então para a gente relembrar, melhor dizendo, esses tópicos tão interessantes que vai valer a pena aí para nossa carreira, para o nosso crescimento profissional. Eu agradeço a todos por vocês estarem até agora conosco e a gente se vê no próximo podcast.